seguinte, tudo havia mudado para Wycliffe. Aquele ano foi a eleição de um papa rival e o início da dissidência de 40 anos, com 2 ou mais papas se confrontando durante esse período. Isso enfraqueceu dramaticamente o poder do papado, o que permitiu a Wycliffe fazer o que quisesse. E assim ele começou a desenvolver ideias mais radicais, as quais em qualquer outra época da Idade Média teria resultado na sua destruição. Em 1381, ele publicou o seu fiel Eucaristia, e logo em seguida 12 proposições. Esses escritos atacaram diretamente a doutrina da transubstanciação. Wycliffe considerava tal ensinamento antibíblico e sem sentido. O efeito desses escritos fez Wycliffe perder todos seus amigos influentes no palácio, no parlamento e na faculdade. Agora, ele estava só. Após mais uma tentativa frustrada de seus perseguidores, Wycliffe se preparou para sua batalha final. O último julgamento que teve que enfrentar foi em 1383 e ocorreu aqui na cidade de Oxford. Eles tinham convencido o rei, assim como os membros do parlamento e as pessoas da universidade, de que ele devia ser interrogado acerca da Santa Ceia. Seria um júri formado por colegas em que iriam examiná-lo e ele se postou diante dele como se fosse doutor no Evangelho. Queriam saber se as acusações contra ele eram verdadeiras e, em caso afirmativo, por que defendia tais crenças. Ele fez um longo discurso. Todos ouviram em silêncio cada palavra que foi dita. E quando ele terminou, nenhum deles fez sequer uma pergunta de esclarecimento. Houve um silêncio total e profundo. Ele aguardava as ordens, mas nenhuma instrução partiu deles. Ele recolheu o material que usara para o discurso, o colocou de volta na sacola e ainda aguardava por instruções. Já que nenhuma foi dada, ele simplesmente deu as costas. E foi a última vez que sua voz foi ouvida na cidade de Oxford. Aquela cidade havia sido seu lar por 43 anos. E quando saiu do julgamento, nunca mais voltou a Oxford. A primeira Bíblia em inglês, 1382 DC. Em 1378, Wycliffe e seus discípulos começaram a traduzir toda a Bíblia para a língua inglesa pela primeira vez. É impossível estimar o valor da influência desta obra notável. Wycliffe defendia que a Bíblia continha toda a revelação de Deus e que era desnecessário qualquer ensinamento além, pela tradição da Igreja, Papa ou qualquer outra fonte. Além disso, qualquer outra autoridade, tradição ou até os papas deveriam ser avaliados através das Escrituras. E, por fim, que houvesse livre acesso à Bíblia para todos os cristãos, até mesmo aos plebeus. E, em seguida, naturalmente, que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum do povo. Não foi uma tradução das línguas originais por duas razões. Os manuscritos que mais tarde foram disponibilizados ainda não tinham sido descobertos. E os idiomas nos quais os documentos originais foram escritos eram ainda desconhecidos na Inglaterra. Mas Wycliffe era bom em latim clássico, e a fonte de sua tradução das Escrituras foi a Vulgata Latina de Jerônimo, do ano 405 d.C. Quanto tempo Wycliffe e seus discípulos levaram para traduzir o Novo Testamento, nós não sabemos. Sabemos apenas que isto se deu quando ainda lecionava em Oxford, pois só a concluiu em 1380. Presumindo que o trabalho de tradução levaria alguns anos, subentende-se que isso foi desnecessário por causa das ameaças contra sua vida na Catedral de São Paulo e mais tarde no Palácio Lambeth. Ele acreditava piamente que iria terminar seus dias numa masmorra em uma das 7 colinas de Roma ou numa fogueira em Londres. Certa vez perguntaram a ele: por que você fala em procurar a coroa do martírio? Pregue o Evangelho de Cristo para os prelados altivos e o martírio não tardará em encontrá-lo. O quê?
disse ele. Devo viver em silêncio? Nunca. Deixe que o infortúnio venha. Eu estarei aguardando. Ele deduziu que a vida era incerta, que nenhum efeito suportável resultaria de seus esforços. Além disso, o livro indestrutível chegaria às mãos de jovens pregadores. Em 1382, ele concluiu o Velho Testamento e, pela primeira vez na história da Inglaterra, o povo teve a Bíblia em sua própria língua. Atrás de mim está a igreja paroquial de Lutterworth, onde John Wycliffe foi reitor nos últimos 12 anos de sua vida. Ele não vinha aqui com tanta frequência até deixar a cidade de Oxford, quando veio para copiar suas Bíblias. Para reproduzir uma de suas Bíblias, toda escrita à mão, levou 10 meses. Diferentes historiadores nos dão custos diferentes para adquirir uma dessas Bíblias. Elas custavam algo entre 30 e 40 libras, ou seja, 9.600 centavos. E lembre-se que esta era uma época em que uma galinha poderia ser comprada por 2 centavos e um porco poderia ser comprado por 4 centavos. John Fox, o historiador, disse que as pessoas traziam um peso de feno para que pudessem adquirir um dos Novos Testamentos por um dia. E era registrado que alguns deles trabalhavam por um mês e davam todos os seus ganhos de um dia de trabalho para obter uma página da Bíblia. Estou aqui junto ao púlpito do qual John Wycliffe pregou nos últimos anos de sua vida. Percebo que este é um púlpito moderno, se comparado a outros, mas entendo que há fragmentos da Bíblia que datam daquela época. Estranho quando se pensa nisso. Nos limites deste pequeno pódio, sua voz ecoou tão claramente que alcançou de norte a sul esta nação. E em seus últimos dias, suas pregações não saíram deste púlpito, e sim desta alcova à minha esquerda. Foi em 28 de dezembro do ano de 1384 que o famoso reitor da paróquia celebrou sua última comunhão do ano. De fato, esta veio a ser a última comunhão de sua vida. Ele conduziu por um tempo a cerimônia até que sofreu um infarto. E a providência divina o fez retirar-se, e ele tombou sobre a cadeira que está bem atrás de mim. 4 homens se levantaram da congregação e em silêncio caminharam em sua direção. E pegaram a cadeira pelos 4 cantos com seu corpo ainda ali, e em reverência a trouxeram por esta porta lateral, e depois através dos jardins. 2 dias depois, em 31 de dezembro, deu seu último suspiro. Não creio que alguém vá questionar o fato, mas esse homem liberou uma força incrível na Inglaterra. Trouxe luz à escuridão. Libertou uma igreja. Elevou a sociedade ao ponto de sentirmos o impacto disso ainda hoje, mais de 600 anos depois. E na providência de Deus, ainda sentiremos nas próximas gerações. Wycliffe não poderia nunca imaginar o impacto tão grandioso que sua influência teria após sua morte. Os discípulos de Wycliffe pegaram a Bíblia traduzida por ele e, como uma semente, a plantou por toda a Inglaterra. De fato, as ideias de Wycliffe foram também de grande influência no continente europeu. Alguns de seus pupilos de Oxford levaram cópias de sua obra para a Boêmia, onde hoje é a Tchecoslováquia. Seus ensinamentos influenciaram no surgimento do descenso que resultou na morte de John Huss em 1450. Huss foi apenas um de um exército de seguidores de Wycliffe que foram perseguidos e queimados na estaca. Em 1428, seus ensinamentos se alastraram de tal forma que a igreja censurou seus escritos, desenterraram seus ossos, os queimaram e os lançaram no rio Swift, que fica bem ao lado de sua igreja em Lutterworth. Eles desejavam apagar de uma vez por todas o fogo da influência de sua heresia. Um comentarista deste evento mais tarde disse, e eu repito,
Eles transformaram seus ossos em cinzas e as lançaram no Swit, um pequeno rio que corria por ali. No entanto, as águas do rio levaram as cinzas para o Avon para o Severn para os mares, e estes para os oceanos. E então as cinzas de Wycliffe são um poderoso símbolo de seu ensinamento e de sua Bíblia, os quais estão agora espalhados por todo o mundo. Versão brasileira Audio News. Volume 3, Sacrifício e a Palavra de Deus, Mártires da Bíblia, de 1395 a 1536 d.C. Após a morte de Wycliffe, os seus seguidores consideraram-se aptos a continuar operando independente da Igreja Romana. Eles, por exemplo, acreditavam no sacerdócio de todo e qualquer fiel, e acreditavam ser perfeitamente apropriado que lhes fosse permitido administrar os sacramentos sem a autoridade de um bispo. E, além disso, havia um tremendo contraste entre a filosofia de Wycliffe e os sacerdotes romanos. Os seguidores de Wycliffe eram pessoas pobres. Os sacerdotes romanos possuíam uma opulência que os tornavam claramente contrastantes. Quando os wyclifistas saíam para pregar, eles pregavam usando a linguagem do povo. Já um sacerdote romano conduzia os cultos na língua morta do latim. Isto proporcionou aos wyclifistas uma publicidade bem-sucedida. Eles fizeram um sucesso tão grande que um dos críticos disse que se alguém encontrasse dois homens caminhando pela rua, um deles seria um wyclifista. E isto deu a eles uma enorme coragem. Coragem tamanha que eles pregaram cartazes com lemas e insultos em todos os locais públicos. De fato, em 1395, eles fizeram uma solicitação ao parlamento de que eles aboliriam o celibato, a transubstanciação, as preces aos mortos e oferendas às imagens. Na verdade, eles pegaram o livreto escrito por Wycliffe sobre as 12 conclusões e o pregaram em locais públicos como a Catedral de São Paulo e este lugar atrás de mim que vem a ser a Abadia de Westminster. Isto causou um alvoroço entre os bispos e o clero. Isto significava uma blasfêmia contra a Igreja. Em 1399, o bispo de York associou-se ao rei Henrique VI. E foi ele quem colocou a coroa sobre a cabeça deste novo rei e disse a ele durante a coroação: para consolidar o trono, concilie o clero e sacrifique os lollardos. Lollardos era um termo ofensivo para os seguidores de Wycliffe, que significava resmungões. Henrique respondeu ao abade: eu serei o protetor da igreja. 2 anos depois, em 1401, o ato de queimar hereges foi sancionado pelo parlamento, e o bispo de York havia realizado seus objetivos de contra-reforma. Após somente 8 dias da aprovação daquele projeto de lei, eles começaram a acender as fogueiras aqui em Smithfield, para que queimassem vivos aqueles com os quais eles não concordavam. O primeiro homem que eles escolheram foi um homem chamado William Sawtrey. E William Sawtrey havia cometido um crime. Ouviu-se dizer que ele adorava não a cruz sobre a qual Cristo morreu, mas o próprio Cristo que morrera sobre a cruz. E por isso arrastaram-no até os recintos da Catedral de São Paulo, rasparam sua cabeça, puseram-lhe um chapéu de leigo e o aviltaram. Depois levaram-no até as autoridades civis para que ele pudesse obter clemência. A clemência que foi dada pelas autoridades civis foi trazê-lo até Smithfield, montar feixes de madeira ao redor de seu corpo e queimá-lo até que ele estivesse morto. E ele foi apenas o primeiro de um enorme e nobre exército de wyclifistas que morreram por sua fé. A qualidade das pessoas perseguidas é exemplificada por Lord Caba. Ele se tornou um discípulo da teologia de Wycliffe. Ele foi levado a julgamento na Catedral de São Paulo em 23 de setembro de 1413. Quando ele foi interrogado,
E os sacerdotes, bradando, perguntaram sobre o que ele acreditava. Ele respondeu: estou disposto a crer em tudo que Deus desejar, mas que o Papa tem autoridade para ensinar o que é contrário às Escrituras, nisso jamais poderei crer. Ele foi levado de volta à Torre de Londres. Ele foi levado imediatamente de volta à sua prisão e lhe deram 40 dias antes de sua pretendida execução. Durante esses 40 dias, eles esperavam que ele se retratasse, e sua retratação enfraqueceria a causa dos seguidores de Wycliffe. Mas algo impressionante aconteceu que não tem explicação. Sua prisão era a Torre de Londres, aqui atrás de mim, e na noite anterior à sua pretendida execução, ele escapou de lá. Pelo que eu saiba, ninguém mais conseguiu este feito na história. E de lá seguiu para Gales. Ele ficou sumido por um período considerável até dezembro de 1417, quando foi recapturado. E então foi trazido de volta ao local e levado para St. Child's Field. E lá eles o acorrentaram a uma máquina de rotisseria e o viraram como se fossem assar um porco sobre uma fogueira que queimava lentamente. Eles o tostaram até a morte. O que você está vendo é a Torre dos Lollards. Ela fica ligada ao Palácio de Lambeth, que é a residência londrina do arcebispo de Canterbury. Eu gostaria de lhes contar a história da construção desta torre. Um pequeno cômodo no topo dela foi acrescentado e ficou conhecido como a prisão dos Lollards. São apenas 3,5 metros quadrados com 2 metros de altura. Ela tinha antigos aros de ferro enferrujado que ainda se encontram fixados à parede, e onde alguns dos prisioneiros, após terem sido torturados e presos em correntes até serem retirados dali para a morte, deixavam gravuras na parede. Uma destas gravuras diz: Jesus, amor, Miás. Isto significa: Jesus é meu amor. É impossível permanecer neste pequeno cômodo sem ser levado às lágrimas. O segundo comovente resultado das constituições de Arundel aconteceu na cidade de Norwich. Foram tantos os seguidores de Wycliffe publicamente executados em razão de sua fé, que o lugar da execução pública hoje em dia é conhecido como Cova dos Lollards. Isto devido à morte de tantos Lollards ali. Esses Lollards eram queimados vivos por todo o país. Isto apenas nos mostra o imenso e inacreditável número de pessoas que foram seguidoras de Wycliffe e que estavam dispostas a morrer por sua fé, até mesmo serem queimadas vivas. Poucas cruzadas na história humana alcançaram o esmagador sucesso que obtiveram os seguidores de Wycliffe. 125 anos mais tarde, eles eram tão numerosos e ativos quanto haviam sido no tempo em que Wycliffe era vivo. E naquela época, eles começaram uma reforma que literalmente virou a Europa de cabeça para baixo. Uma guilhotina para a inocência, 1456 d.C. Nada ilustra melhor o Renascimento do que esta escultura de Bernini na Piazza Navona. Se eu fosse tentar definir a Idade Média politicamente, eu teria que começar pela queda de Roma e terminar pelo descobrimento da América em 1492. Se eu fosse tentar defini-la religiosamente, eu começaria pela conversão de Constantino e terminaria pela publicação de um Novo Testamento em grego. Mas, independentemente da forma como eu tente definir as margens disto, uma coisa importante: eu devo fazer uma distinção no meio. Existe uma diferença entre a Idade Média e o Renascimento. E isto ocorreu em 3 etapas. Quando Carlos Magno se tornou imperador do Sacro Império Romano no ano 800 d.C., ele fundou de forma gradativa escolas para treinamento de padres e monges. Ele ordenou que manuscritos e livros, principalmente a Bíblia, fossem copiados com extremo cuidado. A Igreja se tornou a guardiã da educação. O movimento prosperou do século XI ao século XIV e ficou conhecido como escolasticismo. A segunda etapa se concentrou na realização humana. Foi a época dos homens motivados internamente que enfatizavam os valores humanos e pensamentos racionais. Esta filosofia de vida continuou através do século XVI.
A terceira etapa que contribuiu para o Renascimento ocorreu em 1453 com a queda de Constantinopla. Mainz, Alemanha. Muito obrigado. Apenas 3 anos após a queda de Constantinopla, a primeira Bíblia foi impressa aqui na cidade de Mainz. Isto aconteceu em 15 de agosto de 1456. E o homem responsável por trazer isto para nós foi um homem chamado Johannes Gutenberg. Estou sentado do lado de fora de uma cafeteria, com o mercado atrás de mim e a Catedral de Mainz ao fundo. Em direção à esquina fica o Museu Gutenberg. Johannes Gutenberg não herdou este nome de seu pai. Na verdade, ele o adotou do lugar onde sua mãe nasceu. Mas a sua história é uma história de visão e de fracasso. É uma história fascinante e muito triste. Ocorre que a última de suas Bíblias a ser vendida foi vendida na cidade de Nova York por $5,5 milhões. No entanto, a história de sua vida é de sonho e frustração. Com milhões no banco, mas sem os 25 centavos que ele precisava para pegar o táxi e ir até lá buscar. Quando garoto, ele se divertia na oficina de seu pai entalhando separadamente as letras de seu nome em madeira macia. Ele as colocava sobre a mesa de seu pai quando o H caiu dentro de uma tina com tinta púrpura. Ele rapidamente o retirou e o deixou secando sobre um pedaço de papel. A impressão que ficou sobre o papel e em sua mente foi indelével. Foi então que a ideia de uma prensa com tipos móveis nasceu. Levou cerca de 40 anos para a prensa passar de uma ideia para uma realidade. Construir uma prensa era caro e exigia dinheiro, e dinheiro era justo o que ele não tinha. Por volta de 1450, um gráfico chamado Johann Faust investiu no novo empreendimento de Gutenberg. Quando Gutenberg entrou em dificuldades financeiras, Faust adotou procedimentos legais contra ele e aparentemente ganhou a causa, levando a prensa e as ferramentas para sua casa em Mainz. Lá, com o auxílio de Peter Schoeffer, eles publicaram vários livros. Não se sabe se a Bíblia foi impressa antes desse processo judicial. Se tiver sido, toda a sua renda, sem dúvida, foi para Faust. Ele morreu em 1468. Estava pobre e foi esquecido. Ele foi enterrado numa pequena igreja franciscana aqui, mas essa igreja foi demolida e outra foi construída em seu lugar. E esta outra foi demolida e já não se pode encontrar seu túmulo hoje. Isso é muito triste, porque pegamos uma página da história humana e um homem que fez uma contribuição tão significante para ela, e a deixamos quase que completamente na irrelevância. Um homem que criou uma máquina que literalmente se tornou uma guilhotina para a ignorância na Idade Média. Ele morreu e foi esquecido. Veja bem, 30 anos após a sua morte, suas máquinas eram vistas em todas as grandes cidades por toda a Europa. Poderíamos ir a qualquer lugar de Roma a Barcelona e encontraríamos suas máquinas. Na cidade de Veneza, por exemplo, havia 150 em uma das oficinas impressoras. Se quiséssemos ir a Wittenberg, existia um homem lá chamado Locke, que antes de morrer havia impresso 100.000 Bíblias. Há um homem chamado William Caxton, que veio para o continente a negócios, e enquanto estava na cidade de Colônia, ele conheceu o processo de impressão. Ele ficou fascinado. Quando voltou para a Inglaterra, levou uma prensa com ele e a instalou em Westminster. Ele produziu apenas 96 trabalhos separados com 18.000 páginas, mas deixou algo que levou os futuros reformistas a sonharem. E este sonho se tornou realidade. Brincando com Fogo, 1516 d.C. Durante esta retomada de conhecimentos, que ficou conhecida como Renascimento, o grego se tornou a importante língua dos humanistas daquela época.
Em 26 de outubro de 1467, uma criança veio ao mundo e se tornaria o maior humanista de seu tempo. Seu pai, que era padre, lhe deu o nome de Erasmo. Seu irmão Peter e ele eram filhos ilegítimos, embora sua mãe e seu pai tenham se casado mais tarde. Ele tinha 8 anos de idade quando teve a oportunidade de educar-se. Ele foi para a escola Irmandade da Vida Comum, numa cidade chamada de Venter, e fez alguns amigos importantes lá, um dos quais viria a se tornar o futuro Papa. Quando ele tinha 11 anos de idade, sua mãe e seu pai morreram com a peste negra. Ele então se tornou interno num convento agostiniano e em 25 de abril de 1492 ele se tornou um monge agostiniano. Ele tinha um dom de escrever poemas, mas para aumentar sua renda, começou a aprender e ensinar grego. Ele foi convidado a estudar grego em Oxford. Foi recebido pela inteligência e conheceu um rapaz de 19 anos cujo nome era Thomas More, futuro chanceler da Inglaterra. Eles se tornaram eternos amigos. More o levou até a escola infantil real para conhecer Henrique, de 9 anos, que seria o futuro rei da Inglaterra, conhecido como Henrique VIII. A todo momento, ele deslumbrava e encantava seus amigos com sua inteligência e sagacidade. Suas amizades costumavam ser influentes em toda parte, até mesmo com o Papa em Roma. Bruxelas, Bélgica. Não resta dúvida, mas existe um fato ausente na história. Este homem se tornou muito popular, mas o que criou esta popularidade? Sem dúvida nenhuma, foi sua literatura. E foi isso que me trouxe até a cidade de Bruxelas. Estou aqui porque esta é uma casa onde ele viveu e que foi reconstruída na metade do século XV com tijolos de Flandres. E ele não foi a única pessoa importante a viver aqui, pois um amigo seu que mais tarde se tornara Papa em Roma também viveu nesta casa. É hoje um museu. E este museu possui a maior coleção particular de seus escritos que é possível encontrar em qualquer lugar do mundo hoje. Quais escritos? Lembra que falamos no início sobre os poemas escritos nos anos de 1490? E depois isso abriu caminho para o Manual do Cristão Militante. Nesta obra, sua intenção não era condenar a igreja. Ele só queria mostrar a eles que os dogmas e rituais da igreja eram irrelevantes para a época em que ele vivia. E foi a primeira publicação do tipo feita por uma pessoa famosa. E que reações provocaram. Vejam bem, todos os homens sedentos pela reforma imediatamente o compreenderam. Tanto que William Tyndale, por exemplo, a traduziu para o inglês, a imprimiu e a fez circular a seu próprio custo. Depois, lembrem-se que em 1505 ele morava na casa de Sir Thomas More em Londres e escreveu seu Elogio da Loucura. Era sua análise da igreja de seu tempo. Ele acreditava que eles eram meros servos ou escravos, como queiram, da própria loucura. E isso incluía reis, bispos, príncipes e até papas. Foi esta a razão pela qual, quando olhamos para algumas destas obras aqui, vemos partes delas incertas e adaptadas. As pessoas que pertenciam à Igreja Católica naquela época estavam preocupadas com o que ele estava fazendo, acreditando que ele estava alimentando o que basicamente dividiria a Igreja. E não resta dúvida quanto a isso, de fato dividiu a Igreja. E desta forma nos levou à mais significante obra que ele escreveu em toda a sua vida. O ano é 1516. Ele havia começado a fazer sua tradução do Novo Testamento em grego anteriormente e terminou quando era professor no Queen's College, em Cambridge. E aquela torre chamada Torre de Erasmo é dedicada a ele porque esse foi o lugar onde ele terminou seu trabalho de tradução. Depois ele agrupou em uma página, por exemplo, dividida em 2. Em uma metade ele colocou o texto em grego, e na outra metade ele colocou suas traduções em latim.
E então ele dedicou todo o seu trabalho ao Papa Leão X. Isto em parte lhe assegurou ao menos a aparente simpatia da igreja e garantiu a ele a permissão de vender o produto. Infelizmente, ele foi banido em vários países quase de imediato. Mas sabe o que aconteceu? Ele caiu no chão feito uma semente. Não há outra maneira de descrever, pois Martinho Lutero passou os olhos naquilo e resolveu que poderia traduzir aquele grego para o alemão de sua época e deu a Bíblia aos alemães. Foi exatamente o que Zwingli e Calvino fizeram pelas pessoas que viviam na Suíça, e a mesma coisa que William Tyndale fez pelas pessoas que viviam na Inglaterra. E depois ela sofreu acréscimos. Foi no 4º e 5º suplementos, segundo Philip Schaft, historiador da igreja, que se tornou o Textus Receptus. E caso não esteja familiarizado com este termo, este é o documento que os tradutores da versão da Bíblia King James em 1611 usaram como referência para sua tradução. Não, antes de concluir, preciso admitir, Erasmo não teve a intenção de dividir a igreja. No que diz respeito a ele, a inflamação que se seguiu não fazia parte de seu propósito ou intenção. Mas ele estava pisando em galho seco e brincando com o fogo. Ele mesmo